eles se instalaram em Sorocaba. E ele acabou se envolvendo em política contra a ditadura do Franco. E chegou até a ser preso no Brasil por conta dessa oposição que ele conseguiu montar em Sorocaba de espanhóis que queriam partir para a Espanha para se juntar aos opositores do Franco. E ele era da região de Granada, na Espanha. E a minha avó era tecelã de fábrica. Ela trabalhou na fábrica do avô do Antônio Hermílio de Moraes. O Antônio Hermílio, que já está. Então você vê como a questão era antiga. E toda a família da minha avó, quase toda a família, trabalhou nessa tecelagem. Esses avós espanhóis, eles eram de Granada. Não, mas o seu pai, por exemplo, o pai dele era italiano. O pai sim. A mãe é filha de espanhol. Os bisavós, então. Os meus bisavós são espanhóis e são italianos. Isso. Por parte de pai. O meu avô, o pai dele, era de Sinalunga. Mas, na verdade, ele nasceu em Siena, próximo de Firenze, lá na Toscana. Inclusive, tive a oportunidade de levar os meus filhos. Já foi conhecer lá. Conhecer. É um lugarejo muito pequeno, você entendeu? Até me emocionou muito, porque quando o meu bisavô chegou no Brasil, ele não sabia falar o português direito. E cada filho, ele registrou um nome de família diferente. Então, meu avô ficou Grácia, o outro filho dele, né, um outro tio meu, ficou Grazi com 2 Zs, outro ficou Grazi com Z. Então, assim... Cada filho teve uma grafia diferente. Teve uma grafia diferente. A sua, da rama do seu pai e do seu avô, ficou com CIA. Ficou com CIA. Tá. E aí, o que ocorreu? Quando eu estive lá na Toscana, lá em Sinalunga, eu levei a certidão de nascimento do meu bisavô. Chamava Bruneto Grazi, com 2 Zs. E quando eu cheguei lá, tem uma estação de trem bem antiga, né? E eu perguntei, porque tinha estação de trem, e dentro não tem. E tem um restaurante. Daí eu perguntei para o dono do restaurante, ela falou, uma coisa, olha, eu trouxe aqui a certidão do meu bisavô, assim, olha, esse nome aqui tem pelo menos umas 100 pessoas que chamam Grazi. A família aqui é grande. É grande. É muito grande, você está entendendo? É um nome muito comum aqui. Você conseguiu contato com alguém não consegui, viagem? Infelizmente, porque eu fiquei um único dia. Tá. Eu estava em Firenze, você está entendendo? Mas, na verdade, ele nasce em Siena, mas é criado em Sinalunga. Tá. E aí ele volta, ele vai para o Brasil, casa com a minha bisavó, com essa avó que é filha de espanhóis. Não. Ele casa com uma outra filha de italianos. Ah, tá. Tá certo? Espanhóis. E aí, quando ele casa com essa... nós chamávamos ela de vó nona. Tá entendendo? E ele é obrigado a voltar para a Itália para servir o exército. Para a Primeira ou para a Segunda Guerra? Para a Primeira Guerra, então. Tá. Primeira. E aí depois ele voltou, daí ele se estabeleceu em Sorocaba. Na verdade, a primeira cidade que ele se estabelece quando chega no Brasil é em São Roque. E de São Roque, daí ele parte para Sorocaba. Que era pertinho ali. Isso, então. Porque até uma história interessante a esse respeito, pelo fato do seguinte. A admissão de estrangeiro na linha ferroviária não era tão comum, você está entendendo? E ele passava assim, porque ele levava verdura para Sorocaba, de São Roque para Sorocaba, ele tinha muita vontade de trabalhar na ferrovia. E você acredita que ele colocou todos os filhos praticamente para trabalhar na ferrovia, ou no escritório, os que mais estudaram foram trabalhar no escritório, e os que menos estudaram, que nem meu avô, foi trabalhar na oficina. Montando e desmontando locomotiva. Então, por esse lado, família de ferroviários ali totalmente da Sorocabana. Da Sorocabana. Era até assim, até interessante que eu ia muitas vezes com meu avô. Meu avô trabalhou na oficina, então eu ia lá na oficina, todo mundo... Logo que ele se aposentou, né? Puta, conhecia meu avô. E o meu avô teve um episódio muito interessante dentro da ferrovia. Ele só tinha o 4º ano primário. E certa feita, um engenheiro muito arrogante, né? Desafiou ele lá, quis dar uma dura nele, e falou o seguinte,
o senhor encosta 2 locomotivas agora no pátio. E nós vamos ver em quanto tempo o senhor consegue desmontar uma máquina, em quanto tempo. Para mim, isso só vai dar um ajudante. O senhor só pode escolher uns 10 aí. Que nós... O engenheiro nunca mais desafiou ele. Você acabou de assistir a um corte da entrevista feita com o advogado Frederico Antônio Grácia. Para assistir esse podcast completo do Contando História, estamos deixando no comentário o link do programa. Até lá.